comprometida com missões. Interessante, irmãos, neste capítulo 4 do Evangelho de João, nós podemos presenciar uma obra missionária. Jesus, ele quebra conceitos, quebra costumes, quebra preconceitos, quebra críticas para fazer a obra missionária. Interessante o encontro dele com a mulher samaritana. Primeiro, ele não podia falar com ela porque ela era mulher. Segundo, era samaritana, porque os judeus não tinham comunicação com o povo samaritano. Mas Jesus vai, não está preso à cultura, aos costumes, que às vezes, se não tivermos cuidado, afeta, deixa escurecido a maior missão da igreja, que é a obra missionária. Jesus não estava vendo a cultura, não estava vendo a nacionalidade, não estava vendo os costumes, ele estava vendo o ser, não o poder. Por isso que ele entrava aquele diálogo com aquela mulher, e era bem sucedido quando trava o diálogo, e através do seu diálogo ele conquista um campo missionário que é o coração daquela mulher. E é interessante que aquela mulher, impactada pela ação missionária de Jesus, ela sai dos vilarejos circunvizinhos daquele local e começa a proclamar a palavra do Senhor. Em dados momentos, quando já estava chegando ao final, o texto não diz daquela missão ou daquele dia, Jesus se inclina com os discípulos, e os discípulos preocupados com as coisas materiais. Numa sociedade hoje é importante, mas não é tudo, está desenfreadamente preocupados com coisas materiais. Quando Paulo diz, olha, as coisas materiais elas perecem, mas as coisas celestiais elas são eternas. Jesus não estava preocupado com os judeus, com a religião. Jesus estava preocupado com aquela alma que ia para o inferno. Será que a igreja cristã está preocupada com almas? Os crentes estão preocupados se fulano canta com calça, se fulano usa aquilo ou aquilo outro, ou se preocupa com o ser humano sem Cristo, sem salvação? Jesus é interrogado pelos discípulos: mestre, como? Estava na esfera material, como muitos cristãos estão tanto na esfera material que esquecem do sobrenatural de Deus. E Jesus, com cuidado, responde aos discípulos: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E ele diz: os discípulos ainda não entenderam, e trouxeram comida para o mestre, e o mestre, para vir a visão espiritual, porque Jesus tinha visão missionária, porque um dos textos diz que ele pregava os evangelhos nas cidades, nos vilarejos, por onde estivesse uma pessoa, o Cristo pregava
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para eu realizar a obra. O diabo ele gosta muito, irmãos, quando a igreja fica ocupada com coisas supérfluas, com coisas pequenas. O diabo ele é PhD, doutor, e quer tirar a atenção, o foco da igreja na maior missão, que é proclamar o Evangelho. Quando nos deparamos com missões, só temos 3 coisas a fazer. A primeira, fugir da responsabilidade. Jonas fez isso, tinha uma missão, mas fugiu da sua responsabilidade. A outra coisa, ficar olhando. Os discípulos estavam fazendo isso, pois Jesus disse no versículo 35, não dizei vós, ainda há 4 meses para a ceifa. Jesus estava dizendo, vocês estão preocupados, mas eu quero dizer a vocês, eu porém vos digo, levante os olhos e veja os campos que já estão brancos para a ceifa. Quando nos deparamos com missões, ou fugimos dessa responsabilidade, que é minha, que é sua, ou a gente fica olhando os discípulos. Terceiro, fazer algo por missões. Sabe por quê, irmão? Porque essa obra missionária, ela é divina. Ela não é do pastor, ela não é dos diáconos, ela não é de membro de igreja, ela é divina e nunca vai falir. Ela é divina porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra missionária é divina, mas a obra missionária, ela também é sublime, e a Bíblia nos prova isso no livro de Isaías, capítulo 2 e o versículo 7, quando nos diz quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus vive. Por isso que a obra missionária é sublime. Quem faz missões, por Deus tem como pés formosos, que usa a proclamação para anunciar paz, anunciar coisas boas, faz ouvir as pessoas a salvação e reconhecendo Deus como Senhor e Rei. Queridos, Cristo morreu para comprar com o sangue os que procedem de toda tribo, povos, línguas e nações. E depois, amados, que ressuscitou dentre os mortos, comissionou a sua igreja a fazer discípulos de todas as nações. O campo é o mundo, a mensagem do Evangelho da graça, os mensageiros são todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, e os recursos para fazer essa obra são aqueles que estão em nossas mãos, todos os recursos de Deus para avançar ou para o avanço da sua obra está nas suas mãos. Moisés, que tens em tuas mãos,
uma várzea, toca no mar, porque tu clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche, realize a obra e todos os obstáculos, todos os desafios, eu arranco para que minha obra missionária possa prosseguir, porque minha obra é divina, minha obra é sublime. É tão sublime que Cristo diz: meu poder, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem a ser salvos e conheçam a verdade. Somos seus maldosos irmãos. Eu quero destacar só 3 verdades importantes sobre o papel dessa igreja como agência do reino de Deus na proclamação do Evangelho nessa cidade, nesse bairro, nesse país e até os confins da terra. Primeira verdade que a igreja de Cristo tem que gravar na sua mente, no seu coração e entrar em ação. Fazer missões é uma obra que exige urgência. O trabalho missionário não pode esperar. Vocês dizem que 4 meses falta para a ceifa? Eu nos digo: levantai os nossos olhos, veja os campos, veja a urgência, vida sendo levada pelo alcoolismo, vida sendo levada pelo crack, pela luxúria, pela prostituição, pela influência de grupos pequenos que querem amordaçar a obra missionária através da igreja, mas o trabalho missionário é urgente. Ou foge, ou fica olhando, ou se envolve na obra missionária. Qual é a sua posição? Fugir, ficar olhando, ou se envolver com a obra missionária? Isso é a igreja, irmãos. Os trabalhadores são poucos, o tempo urge, irmãos. Não há esperança para os pecadores fora de Cristo. Não há salvação senão no Evangelho da graça. É o Evangelho que salva, que transforma, mas para isso eu e a igreja precisamos nos comprometer com a obra missionária. Mas pastor, eu já estou orando. Mas pastor, eu já não estou contribuindo. Você tem sido missionário no seu lugar de trabalho? Você tem sido missionário no lugar mais difícil, no campo mais difícil, que é a sua família? O local onde as pessoas veem mais os nossos defeitos. Ah, ele é crente. Pior campo missionário que a gente tem que enfrentar é a nossa família. É muito fácil sair do meu lar, pregar a outros, mas o campo missionário começa na família. Você pensa que Miqueias falou isso por falar? Que a paz que liberta, eles precisam de Cristo, a paz que liberta, pois o seu poder